A mensagem dessa noite vai falar sobre Páscoa, momento de libertação. E antes de começar a discorrer a palavra, eu queria chamar você a uma reflexão. Nós temos a facilidade de nos acomodar nas situações que nós estamos. Vocês concordam com isso ou não? Eu estava vendo no outro dia, conversando com alguns amigos do Diácono Paulino, e o pessoal estava conversando e já fazendo planos para daqui a 10 anos. E eu fiquei olhando e falei, cara, ninguém aqui está pensando em se mover, ser transferido, ser promovido. Não. Mostra de uma forma bem clara. Psicologicamente, eles já mostram que eles estão bem onde estão e ali querem ficar até o final. Então, a gente tem a tendência, isso não chega a ser um problema, dependendo da situação. Mas eu quero chamar você a refletir sobre isso. Por quê? Em alguns momentos nós dizemos que queremos algo novo, mas o que nós estamos fazendo é procrastinando. E eu quero mostrar isso à luz das Escrituras, usando o texto sagrado das duas Páscoas que estão citadas na Bíblia. A Páscoa da movimentação do Egito e a Páscoa do Senhor Jesus. E com isso eu quero convidar você para ir na primeira. Primeira, a saída do Egito, que é o fim da escravidão. Êxodo, capítulo 12. Verso 5 ao 14, é onde eu quero fazer essa leitura. Êxodo 12, verso 5 ao 14, eu quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia. Assim diz a palavra: o cordeiro que será imolado será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fresta. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, vós queimarão. Dessa maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Vou repetir. Vocês têm que comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês vão comê-lo à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que vós estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por... Como é que está a sua tradução? Por estatuto perpétuo. Então o que nós estamos fazendo aqui é um cumprimento de uma ordenança do Senhor. Nós estamos celebrando a Páscoa. O momento de transformação, um momento de libertação. Esse é o nosso principal objetivo essa noite. Pregar a vocês e trazer uma oportunidade de transformação e de libertação. Em paralelo a isso, existe também a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não poderia ser num dia mais especial, escolhe exatamente a celebração da Páscoa. Por isso que dizemos que esse é o dia mais importante do ano. Além de cumprirmos o estatuto perpétuo, nós temos a ressurreição do nosso Senhor. Então, eu respeito aqueles que guardam o Natal como sendo a principal festa, mas essa igreja entende, através da Bíblia Sagrada, que esse é o momento de maior pompa que nós devemos dar na nossa vida. Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte. As ordens que foram dadas ao povo eram claras. Amém? Tinha dúvida aqui? Tinha coisa para interpretar? Não, as ordens eram claras. Eles precisavam cumprir elas de que forma? Integralmente.
E eu posso dizer que eles cumpriram cada passo de uma forma fiel. E aí você pergunta, sério, pastor? Sim, eles cumpriram ali, certinho como tinha que ser. Aí você pergunta, por quê? Eles eram um povo muito obediente? E aí a gente precisa voltar na história para entender o porquê de toda essa obediência e de todo esse temor. Eu quero voltar um pouco e explicar para vocês, ou dividir com vocês, aqueles que conhecem o texto, que Deus falou para ele fazer, Moisés, junto com Arão, fazerem duas incursões, duas atitudes, duas idas. E seriam coisas muito específicas. E eles teriam que estar pautados em obediência, e obediência plena, eu repito. Por que você falou obediência plena, pastor? Porque no nosso meio, hoje, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas têm obedecido parcialmente. E o que é uma obediência parcial? Pergunto eu a você. Uma obediência parcial nada mais é do que uma desobediência. Não é isso? Você chega para o seu filho e fala, filho, você vai estudar matemática hoje, amanhã português, depois inglês, você vai se dar bem nas provas, de final de semana nós vamos para Beto Carreiro. Olha o jabá, depois edita o jabá. A regra tá clara? Aí teu filho tira 10 em matemática, tá empolgadão. Tira 10 em português, mas no terceiro dia ele tá cansado e tira 3 em inglês. Onde ficou Beto Carreiro? Ficou pro ano que vem, ficou na esperança. Porque a obediência não foi... Por quê? A ordem era, você tem um dever. Você vai estudar 3 dias, vai fazer 3 provas, vai sair bem, e no final de semana você vai ganhar o presente. Aí no primeiro dia arrebenta, no segundo dia arrebenta, aí você fala, poxa, aí tem sempre um dos pais que é mais coração mais mole, mas ele conseguiu cumprir 2/3 do que a gente combinou. Mas o que é 2/3? É vitória? E se fosse uma preparação para um concurso, que aquilo valesse o salário da vida dele? Ele teria perdido. Então, muitas vezes, nós tentamos negociar com obediência parcial. Dizendo, não, mas pelo menos a gente é bom, a gente é uma boa pessoa. Fizemos uma parte. Mas eu quero dizer que o nosso Deus quase sempre mostra na Bíblia coisas muito claras que precisam ser feitas. Basta que nós venhamos a obedecer. Amém? Pois bem, Moisés e Arão tinham uma ordem. Qual era a primeira ordem que ele tinha? Irem primeiramente aos anciãos de Israel. E aí você pergunta, como foi esse encontro com os anciãos de Israel? Bom, o que acontece? Primeiramente eu preciso lembrar você que o povo já estava no Egito há muitos anos. E o povo que estava ali para mudar o Egito, na verdade foi contagiado pelo Egito. E aí eu preciso perguntar também mais uma coisa. Quantas vezes na nossa história o Senhor nos coloca numa situação, numa posição, num lugar de trabalho, num lugar de estudo, Ele abre a porta para que a gente possa entrar ali e ser luz, e daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está agindo exatamente como todos aqueles que estavam ali. O que era uma bênção acaba se tornando uma maldição para nós. E por vezes ele fecha a porta que a gente chora pedindo para que ele abra, e ele não abre por quê? Ele conhece de uma forma diferenciada o que você é e do que você é feito. Qual é o seu preparo até o presente momento, e sabe que se ele te dá aquilo agora, aquilo é a tua derrocada. Então ele prefere te ver triste, emburrado, porque não conseguiu aquilo que você achava que era bênção, do que ele te perder. Então existem as duas situações. Algumas ele te permite ir, e você brilha, glória a Deus por isso. Em outras, a gente acaba sendo contaminado. E em outras que ele já olha e fala, esse aqui eu não vou nem permitir que meu servo entre, porque ele não vai aguentar. É interessante que todos esses anos de carreira e ao mesmo tempo de evangelho, muitas mães chegaram para mim e pediram, pastor, você trabalha nas Forças Armadas, ajuda o meu filho a servir. Minha esposa perdeu a conta de quantas vezes ela viu isso. E eu chamo os rapazes no campo, assim, tudo bem, não tem problema. Mas primeiro eu quero ter uma entrevista com ele. Mas ele vai ter uma entrevista com o militar, não é com o pastor, não. Eu já deixo bem claro. Porque, mais uma vez, o diácono Cleber estava lá nessa história, porque ele já viu algumas delas, né? E aí, meu amigo, quando senta ali é pior que o dia semana 0, né? Porque só falta eu chacoalhar o candango pelo pescoço e falar assim, você vai desviar. Nega Jesus agora. O que é isso, pastor? Nega agora, porque eu sei que você vai negar depois. Então já nega agora. Se já é homem, nega agora. Que isso, pastor? Eu sou homem de Deus, eu sou homem firme. Firme nada, você é fraco. Você é fraco e depois de um mês você está bebendo e fumando. Que isso, pastor? Maldiçoando? Não. Eu estou falando que eu já vi milhares de vezes.
Não foi uma, nem duas. Gente que está mais ou menos na igreja, que quando pisa lá dentro, meu amigo, desvirtua completamente. E alguns eu chego para os pais e falo, não vou indicar esse nome do seu filho. Que isso, pastor? Ele precisa do dinheiro, isso é bênção. E que tem carreira, não sei o quê. Eu falo assim, então pede para outro. Tem aqui, ó, fulano, Beltrano também, que pede para eles. Porque eu não quero eu ser o responsável por algo que eu olhei nos olhos dele e vi que vai acontecer. Agora, alguns não. Alguns se mantêm firmes e fiéis ali, mantendo a postura, né? E glória a Deus, entram e saem e conseguem ser luz naquele lugar. Então não há meio termo. Ou você pega um crente firme, que se fortalece mais ainda, ou você pega alguém que é meio barro, meio tijolo, que se desfaz. E por pior de tudo, muitas vezes envergonha o nome do evangelho. Porque quando entra calado e sai calado, faz o que faz e acabou. O problema é quando entra batendo no peito dizendo que é crente. E depois de 2 meses está na casa de entretenimento com os amigos sendo motivo de chacota. Pastor, mas quantas vezes você viu isso? Infelizmente, dezenas, para não dizer centenas, e deixar vocês assustados. Mas por que você está falando isso, pastor? Para poder fazer um paralelo exatamente do que o texto está dizendo. Eles já estavam no Egito há muito tempo e eles foram levados para lá como um sinal de bênção, como um povo próspero, como alguém diferenciado. E com o passar do tempo, eles foram se perdendo e eles se tornaram escravos. E agora, Faraó, um dos faraós que estava no comando morre, e quando assume o outro, aumenta a carga de serviço deles de uma forma absurda. E eles começam a choramingar e começam a clamar agora de novo a quem? Começa a clamar ao El Shaddai. Eles começam a clamar a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Eles esquecem por um momento do panteão, né, o panteão egípcio, e aí começam a falar, poxa, eu preciso de alguém que possa fazer diferença. E eu pergunto, quantos fazem isso? Que enquanto está tudo bem, brinca de adorar a Deus, mas quando a coisa aperta, sabe exatamente a quem clamar. Sabe exatamente a quem buscar. Amém? Vocês já passaram por isso? Já viram isso? Eu já vi algumas, né? Já vi algumas vezes essa história. Pois bem, só que como eu disse, as ordens foram muito específicas. Nesse primeiro momento, quando Moisés e Arão vão aos principais, aos anciãos, aquelas pessoas que eram idôneas, que faziam a diferença dentro da nação, que eram aqueles que iam ser replicadores de informações, que iam ajudar o povo a tomar a decisão. Quando ele chega a esse, ele chega dizendo o quê? Ele chama seu filho Moisés e manda que faça algumas ações. Vá ao conselho dos anciãos e fale. Errie, achê, errie. Que traduzido na Bíblia de vocês, acredito que em quase todos, vai ser: eu sou o que sou, mandou, os enviou. Só que aí você pergunta, quem entende plenamente se eu sou o que sou? Quem poderia vir aqui já dar uma palestra sobre isso? O que significa esse eu sou o que sou? Que vai estar na maioria das traduções bíblicas de vocês. A tradução para o português deixou uma pequena falha. E essa falha talvez faça com que você não entenda a profundidade e a beleza desse texto. Porque quando a gente pega algumas bíblias mais fidedignas e pega alguns estudos mais eruditos, a gente vai entender que esse eu sou o que sou, na verdade, no hebraico vai falar em futuro. Ele vai falar, eu serei o que serei. Pastor, mas ainda tá legal. O que quer dizer eu serei o que serei? Vou traduzir para você. Quando ele fala eu serei o que serei, e alguns escritos hebraicos vão dizer eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Uau! Aí a coisa muda de sentido. Eu serei suficiente para você. O que você adora? Você adora o Deus Ram? Mas por que você adora? Porque ele faz isso. Não, eu adoro o Deus gafanhoto, porque ele faz isso. Não, eu adoro o Deus do besouro. Que isso? Eu adoro o Deus Sol, porque ele faz isso. Na verdade, quem está mandando você, Moisés, é o eu sou. É aquele que pode ser o que você precisa que eu seja. Traduzindo, você não vai precisar adorar muitos deuses, diversos deuses como você tem feito. Vocês só vão ter um único Deus e ele é todo-poderoso. Amém, igreja? Ele era o todo-poderoso e ele estava se apresentando dessa forma. E é por isso que diz eu sou o que sou.
que seria eu serei o que serei, que quer dizer me tornarei o que você precisa que eu me torne. Esse é o cartão de apresentação, ele falou o nome dele. Ele só mostrou porque ele veio. É para isso aqui. Vai lá e fala que esse é que está falando, que vai libertar vocês, que ouviu o choro de vocês, o clamor de vocês. E quando vocês clamaram a mim, eu me voltei, eu lembrei de todas as promessas que eu tenho com esse povo. Tudo renasceu dentro de mim. E agora eu estou falando, vai lá, Moisés. Vai lá e liberta esse povo. Fala com o faraó que eu quero meu povo agora de volta para mim. Era um recomeço da história. Era uma reconstrução de um caminho. Que coisa linda que estava acontecendo. E eu paro para você lembrar toda a história da trajetória de Jesus na Terra e você vai ver que você não está exatamente andando em paralelo a uma história como essa. Onde as pessoas estavam perdidas e de repente vem uma possibilidade, vem um novo Moisés, um muito melhor do que Moisés, para trazer o quê? A abertura do Mar Vermelho para que nós pudéssemos passar de onde nós estamos para a vida eterna. Passar do pecado para a salvação, passar por uma literal transformação de história. É isso que ele veio trazer. Veio mostrar literalmente que ele é o RE, a XRE das nossas vidas. Que lindo isso! Que lindo e que profundo! Bom, muitos eram os deuses do Egito, mas nenhum deles era considerado todo-poderoso. Cada um tinha poder em uma área específica. Hã? O próprio faraó era considerado uma divindade. Mas aí ele vai para o capítulo 2. Porque Deus chegou e falou, primeiro você vai ao povo, aos anciãos, vai fazer isso. Vai se apresentar a eles como RE, Axé, RE. Num segundo momento, agora você e seu irmão vão se apresentar diante de Faraó. Só que quando vocês se apresentarem diante de Faraó, vocês não vão falar a mesma coisa, vocês vão falar uma outra coisa. É um outro cartão de apresentação. Que cartão de apresentação é esse? Quando ele chega diante de Faraó, ele fala, Yavé, não me bate, Yavé, o Elohim, manda que liberte o seu povo. Faraó, Yavé, vírgula, o Elohim, manda que você liberte meu povo. E aí você pergunta, o que isso quer dizer? Porque cada um dos nomes de Deus na Bíblia tem um sentido muito específico e muito profundo. Eu me comprometo a fazer com a igreja uma série de ministrações que vai falar sobre os nomes de Deus. Pode me cobrar isso, porque é muito lindo. Então, o que a gente tem? Primeiramente, a gente tem o Elohim. Elohim quer dizer, Elohim juntando, quer dizer poderoso. É o todo-poderoso. Então, Elohim, todo-poderoso. Então, o que acontece? Quando ele chega diante de Faraó, Faraó, uma divindade que tinha um panteão à sua volta, muitos deuses. E ele chega e fala, o Todo-Poderoso. Mas é interessante que quando ele traz a construção no hebraico desse Todo-Poderoso, ele fala no plural. Aí você pergunta, por que no plural? Porque, na verdade, o que ele estava deixando claro é que ele falava da Divina Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele falava do Deus Trino, do Deus completo. Então por isso que ele coloca aqui Elohim. Amém, igreja? Então ele já coloca o Deus Todo-Poderoso, só que isso é uma transliteração no plural, ok? E Yavé, eu preciso te dizer uma coisa. Quando a gente fala Yavé, quando a gente vê o tetragrama de Deus, na verdade ele é impronunciável. Porque ele vai falar do IHVH. Então, Yud Rei, Vav Rei. Eu estava esquecendo o Vav. O Vav Rei. Então, são 4 consoantes, então não tem pronúncia. A gente tenta, no português, falar Yavé. Alguns falam alguns estudiosos, até passa a mão. Não consegue pronunciar, não. Então, alguns tentam, né, muitos falam Yavé, muitos outros falam Yeoa, exatamente. Outros falam Yeoa, mas na verdade não tem vogal. É uma forma de tentar explicar. Mas quando a gente pega, né, um judeu falando sobre o tetragrama de Deus, ele vai chamar de Hashem. Aí você pergunta, o que quer dizer Hashem? Hashem quer dizer o nome. Então, quando ele vê o tetragrama, como é impronunciável, o que ele fala? Hashem mandou isso.
traduzindo do Deus do tetragrama, que a gente chama de Yahvé, ele vai falar que Hashem mandou. Então, o nome, que é impronunciável, é que mandou. Então, quando ele chega e fala Hashem, que é o tetragrama, o Elohim dos judeus, o Deus Todo-Poderoso dos judeus, mandou que houvesse a libertação. Amém, igreja? Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Nesse momento começa literalmente uma guerra. A guerra de vaidade. Concordam comigo que essa talvez seja a pior de todas? Pior do que com bomba atômica? A guerra de vaidades é uma coisa muito complicada. Porque às vezes nós vemos que o outro tem razão, mas essa maldita vaidade não permita que a gente dê o braço a torcer. De reconhecer que nós estamos errados. Que a vitória não é nossa, a vitória é do outro. Então, literalmente, a vaidade no coração de Faraó nasce de tal forma que ele não aceita. E aí você, que gosta muito de ver filme bíblico, de ver novela bíblica, você vai me dizer o que vai acontecer. Amém? Amém não, igreja, misericórdia. Que você lê a Bíblia, você conhece a história. Né? Então, o que a Bíblia vai falar? Na novela é tudo romanceado. O que a Bíblia vai falar que aconteceu depois desse momento? Uma vara estava na mão de Arão. E Arão lança essa vara no chão. E essa vara se transforma em quê? Se transforma numa serpente. No momento que essa vara se transforma em uma serpente, a sala do trono fica empolvorosa. Por quê? Tem um motivo, tem um porquê muito profundo que eu vou dividir com vocês essa noite. Mas os magos e encantadores de Faraó se lançam rapidamente para proteger o tetrarca e faz o quê? Lançam também seus cajados no chão. E o que acontece com seus cajados? Também se transformam em serpentes. E aí eu fico imaginando que houve uma gargalhada entre aqueles que ali estavam. Ah, tá vendo? Magia por magia, os nossos magos também fazem. Só que aí o que aconteceu na sequência? Uma por uma, o bastão que era da serpente de Arão engoliu as outras. Ele não só matou, ela engoliu. E aí quando viram aquilo, uma cobra engolindo a outra, e todas que estavam ali sendo engolidas, e depois que ele engoliu todas, aí ele pegou, lançou mão e voltou a ser um cajado. Aí nesse momento, a coisa começou a ser vista de uma forma diferente. E eu vou dizer para você que aquilo tem uma representação do maior medo que o povo egípcio tinha. Quem já sabe o motivo, levanta a mão só para me saber como é. Pois bem, entre muitos deuses, o principal deus adorado no Egito era qual? Era o deus Ra, que era ao mesmo tempo chamado de Deus Sol. Então, Ra era o principal dos deuses. Era o Deus Sol. O Deus Sol se apresentava todas as manhãs e ele cruzava o céu na sua barcaça, desfilando junto com outros deuses. E eles ali veneravam e adoravam os diversos deuses, mas tudo estava iluminado pelo Deus Ra. E esse era o principal. Só que quando o dia ia se pondo, o que acontecia? O que acontecia? Pastor, escurecia, o adolescente deve ter pensado. E o adolescente acertou, é isso mesmo, escurecia. Acabava o dia, escurecia. Mas, antes de falar disso, eu dou uma pausa aqui e falo que depois da serpente ser engolida, nós vimos que existiam vários deuses que andavam com Ra. E agora o que acontece? As pragas começam a se suceder. Aí eu estou quase dando aí um direito a ministrar no próximo domingo para quem conseguir falar 5 pragas de cabeça aí. Vamos lá. É fácil, é fácil. Eu não vou falar. Senão ela vai pregar. Não, vou falar não, que eu vou pregar sou eu. Então vamos lá. Mosquitos, rãs primeiro, mosquitos, moscas, gafanhoto, só que na ordem. Peste de animais, úlceras, a chuva de pedras, gafanhoto, o 8º. Escuridão. E aí, qual foi a 9ª praga? A nona praga. Já teve a água em sangue. Então, a primeira, já falei, a água começou lá na frente, na água. Então ele vai passando. E cada uma dessas pragas que se apresentavam, mostravam para quem?
mostrava para o povo judeu que adorava os deuses do Egito. Que eles não precisavam daquilo. Que diante de uma palavra do El Shaddai, do Todo-Poderoso, do Elohim, cada um daqueles estigmas que eram colocados como Deus iam sendo quebrados. Só que agora a gente chega na 9ª praga. E agora sim, agora eu posso dizer que Deus pegou pesado. Então ele foi quebrando ali, ele foi nas simples. Vamos quebrando aqui se adorar, se adora colher, gafanhoto, tal, uma mosquinha, uma mosca, tal. Então vamos lá, e foi quebrando, foi fazendo praga de tudo. E diante de uma palavra profética, essa praga era extinta. Palavra lançada, palavra retirada, era extinta. Palavra lançada, palavra retirada, era extinta. Então eles viam que o Deus Todo-Poderoso era com Moisés. Que Moisés era um ser diferente. E cada vez mais eles começavam a entender que tudo aquilo que Moisés falou lá no começo tinha sentido. Pois bem, nós chegamos à 9ª praga, como eu tinha dito. A praga da escuridão. E aí, para você entender a 9ª praga, eu preciso explicar um pouco sobre a questão da cultura. Como eu falava, o Deus Ra passava pelo céu durante todo o dia na sua barcaça, né, abençoando, iluminando a tudo para que todos os outros deuses pudessem operar na terra. Só que vinha o momento do final do dia, onde que ele sumia no horizonte e eles entendiam que eles entravam no buraco da escuridão. Uma vez, dentro do buraco da escuridão, aconteceu uma grande guerra. E esse era o maior medo do Egito. Era o maior medo de todos aqueles que adoravam aquela cultura, aquela religião. Era a noite. Porque o Deus Sol juntava com todos os outros deuses, amigos ou inimigos, todos se juntavam para conseguir passar pela noite. Porque a noite era guardada pela serpente. E o nome da serpente era a Pepe. A serpente Pepe. Que era um demônio de alta patente, onde o Deus Ra, que era o Deus Sol, sozinho não conseguiria vencer. Olha a profundidade disso. Então eles adoravam a diversos deuses, sendo Ra o principal. Mas quando caía a noite, eles entendiam que tinha um demônio, um Deus específico, Deus esse que não podia ser adorado por ninguém. E que Deus era esse? O Deus serpente, o Deus Pepe. Esse, abominável diante de todos. Porque eles sabiam que se Ra, junto com todos os outros, não ganhassem aquela luta que era feita noite após noite, o que aconteceria? O mundo entraria numa trevas eterna. Isso te lembra alguma coisa? Quando a gente pega ali em Apocalipse, a gente vê sobre essa serpente, que também é chamado de dragão. Olha que profundo isso. Então, eles oravam, eles botavam vigílias de oração, faziam mantras, tudo para o quê? Para colaborar com os deuses nessa guerra que era feita todas as noites. Pois bem, quando fica tudo escuro, quando há a 9ª praga, aí literalmente há o quê? Há o desespero. Aí bate o desespero. Porque quando dá hora e o sol não nasce, o que eles falaram? Ferrou. Hoje ele perdeu a guerra. E agora a gente vai ficar em trevas eternas. E o desespero caiu sobre o Egito. Então antes existiram problemas. Antes existiram guerras. Conflitos. Não é poderoso, não é poderoso. Foi coincidência. Não foi... Mas quando acontece a 9ª praga, aí, meu amigo, a casa literalmente cai. Aqueles que estavam duvidosos param e analisam. Todas as outras pragas, quem nos livrou? Elohim, o Todo-Poderoso. Quem poderá nos livrar agora de novo? Faraó? Não. O único que pode nos livrar agora é ele. Então se voltam ao Senhor. E aí, depois da oração de Moisés, o dia retorna. E aí está decidido. Nem o Deus Sol se compara
a esse Deus. Amém, igreja? Que se essa igreja fosse pentecostal, glória a Deus, tinha nego pulo, sapateando nessas mesas aí. Glória a Deus, vou orar por isso, cara. Vou orar por isso. Então, é muito forte, é muito profundo isso, igreja. Deus consegue desconstruir cada um daqueles enganos que eles adoravam. E mostra que ele sim era o Todo-Poderoso. E que a palavra que ele tinha falado, que nele poderia se completar num todo, tinha completude, se cumprir agora, passo após passo, chegando à plenitude, quando o sol não nasce. Pois bem, depois dessas 9 pragas, o Senhor fala, agora a gente chega ao momento derradeiro, que é o momento de sair, que é o momento da passagem. E por isso, Páscoa. Pessá, que quer dizer passagem. E agora aquele povo que estava morrendo de medo, literalmente escuta o último mandamento do Senhor. E agora, meu amigo, eu fico imaginando que o nego estava com gravador, papel e caneta, o nego estava ali, né? Se desse modo, tatuava na pele e tudo. Quais são as próximas ordens, Senhor? E aí ele vai e fala, as próximas ordens, vocês precisam separar um cordeiro, vocês precisam fazer um memorial, porque hoje vai ser um dia especial, um dia que vai ser marcado para alegria de festa de muitos e tristeza de outros. E agora você precisa decidir onde você está, na plena obediência ou na meia obediência, na plena obediência ou na desobediência, no confiar ou achar que é tudo loucura. A decisão era de cada um. E aí coube a cada chefe de família tomar um ato. E é interessante que ele fala que se as famílias fossem pequenas, era interessante que fizesse o quê? Se juntassem. E é por isso que nós estamos aqui, juntos, à mesa, para celebrar a Páscoa, para glorificar o Senhor com os elementos, inclusive com um cordeiro, que já está no forno lá, ó, tá cheirando, meu cachorro estava passando mal lá com um cordeiro. O meu cachorro hoje passou, vamos orar pelo meu cachorro, porque hoje ele está precisando de oração, porque ele passou maus bocados com o cordeiro assando com alecrim. O bichinho rolava no chão, chorava. O cordeiro só temperado, ele já chora. Hoje de manhã ele chorava, latindo, pedindo um pedaço do cordeiro. Quando foi pro forno, então, meu Deus, parecia um Snoopy, né? Que ficava de barriga pra cima, né? Vamos lá, depois eu dou um ossinho pra ele ali, pra ele brincar também, pra ficar feliz. O fato aí, até latiu lá dentro, ele ouviu. Tá falando, ele latiu. Eu agradeço a Deus porque a gente não está no Antigo Testamento onde a mula teve que falar, porque senão o cachorro dava recado. Vocês têm, se eu escuto o pastor, esse cachorro fala. Pois bem, então eles chegam ao momento da celebração, só que a celebração era de uma forma muito específica. O animal a ser separado era específico. O tempo a ficar separado era específico. O momento do sacrifício era específico. Tudo era muito específico. As ordens eram muito claras. E eles precisavam seguir as ordens. E o mais interessante é que não adiantava fazer tudo e, no final das contas, não marcar a casa. E aí é interessante porque algumas pessoas no seu portão já colocam, né, placas evangélicas, na porta de casa já avisa aqui é um lar evangélico, aqui é um lar cristão. Tem pessoas que já usam blusas com indicativos. A grande realidade que estava acontecendo aqui é o povo do Egito estava com ódio dos judeus por tudo que estava acontecendo. E agora Deus chega e fala, agora a gente vai dividir. Quem é quem? Quem está comigo vai não só obedecer isso que a gente está fazendo, mas vai pegar o sangue e vai marcar os umbrais da porta, as vergas da porta, para qualquer um que passar a ver, ali dentro tem uma família que adora esse Deus. Então agora era o momento de divisão. Não tinha mais como ficar escondido. Ou você está comigo ou você não está. Ou você é ou você não é. Porque tudo aconteceu, tudo se passou. As 9 pragas aconteceram. Já deu tempo suficiente para você se decidir de que lado você quer ficar. E alguns falam que o Deus que mostra no Antigo Testamento era um Deus mau. Na verdade não era um Deus mau. Era um Deus que dava muitas oportunidades. O problema é que quando as oportunidades acabavam, nós não estávamos na época da graça, estávamos na época da lei. Então ele vinha e executava de imediato. Eu tomo muito cuidado quando eu falo isso para não falar besteira e não ser mal interpretado. Mas às vezes eu vejo hoje tantas pessoas negligenciando a graça
que a gente fica até se perguntando se isso é melhor ou pior para eles. Muita gente faz graça com a graça. Só que no final de tudo, haverá um julgamento exatamente como está escrito. O nosso Senhor Jesus, hoje como Redentor e nosso advogado, vai trocar de toga e vai botar toga de juiz. E, meu amigo, eu fico imaginando o que é você defender uma causa, né? Temos advogados aqui no nosso meio, e aí você, né, conta todo o seu... Porque os advogados falam, minta para todo mundo, só não minta para mim, porque eu tenho que construir uma defesa para você. Aí você conta tudo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que tal. Tenta sair por aqui, tal. Beleza. Agora, teu advogado é o teu juiz que vai bater. Aí ele fica só te olhando, tipo assim, já sei toda a história já. Não, é que fez, e o cara chora, e bota a mão, aquele esquema da roupa, e emociona, e os júris estão... E o juiz tá só... Tá tudo acontecendo aqui, o juiz tá te olhando, assim. Corta esse negócio aí, manda ele parar. Por favor, não. Já sei a história. Eu já sei qual é o final, o veredito que eu vou dar. Já está decidido. Tudo mais é perda de tempo. Porque eu era teu advogado, então sei da história. Já parou para pensar que profundo? Porque é isso que a Bíblia fala. Jesus Cristo hoje é o nosso advogado e eu agradeço a Deus por isso. Temos a graça e a misericórdia dele pairando sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa lembrar que ele vai ser juiz e ele vai ser um justo juiz. Ah, Senhor, mas em teu nome eu fiz, eu aconteci. O que a palavra fala? Aparta-te de mim, maldito, pois eu não te conheço. Eu fico imaginando o que são pessoas que levam uma vida pela metade de verdade, toda uma vida pela metade, para chegar no final ouvir isso. Deve ser horrível. Eu e vocês, eu espero que não venhamos a ouvir. Amém? Então eles vão sentar para celebrar a Páscoa. Eles vão sentar diante desse memorial. Como é que eu comecei essa mensagem, vocês lembram? Eu comecei dizendo que nós temos a facilidade de nos acomodar. Nós temos a facilidade de nos acomodar na situação que nós estamos. E essa é a moral de toda essa história que nós dividimos até agora. Eles choraram diante de Elohim. Eles clamaram por libertação. E o que o Senhor fez? Enviou a eles o libertador. E quando o libertador chega diante deles, oferecendo a saída do Egito para uma nova terra que manda leite e mel, o que eles fazem? Não, você não está entendendo. A gente quer mudança. A gente quer, por exemplo, que o chicote do feitor seja mais macio. A gente quer que a jornada de trabalho diminua. Era 48 horas que foi para 44 horas semanal. A gente quer que o preço pago aumente um pouco. A gente quer 2 dias e não um dia de descanso na semana. O que, na verdade, eles queriam não era deixar de ser escravo no Egito, eles queriam melhoria de vida. Quantas pessoas que vocês conhecem que vivem exatamente assim? Declaram e falam que querem libertação, mas quando a libertação chega diante deles, eles falam, não é bem assim, é porque, sabe como é que é, né? Eu estou escravo, mas eu moro num lugar que pega a sombra da tarde, então, né, minha casa de escravo é até uma casa boa, de repente eu vou ser liberto numa casa que nasce, o sol bate de tarde, e aí vai ser quente a casa. Aí você pergunta, pastor, mas que história? Porque as desculpas são as mais esdrúxulas que você possa imaginar. Você imagina? Mais de 15 anos de pastor, quanta coisa eu já ouvi. Não, pastor, eu até gosto de Jesus, eu estava bem na fé aqui, mas você entende, né, pastor? Poxa, não vou nem falar aqui, porque senão vai... Jesus, é tanta história, é tanta desculpa esfarrapada, que você fala, mas você sabe, né, pastor? Sei. Deus conhece meu coração. Aí eu falo, pior que ele conhece. Fala o quê? A pessoa mesmo já promove, não, eu quero pendurar aqui essa conta, mas o Senhor conhece meu coração. Sim, Ele conhece. Ele esquadrinha o teu coração. Só que naquele último dia, muitos dirão, Senhor, Senhor. Então eu quero convidar cada um de vocês para não brincar com a sua vida, porque vocês só têm uma. Talvez algumas pessoas, como aquele senhor que está ali, eu vou resguardar o nome dele, que já está com cabelos bem branquinhos, a idade já está um pouco avançada, ou aquele outro ali que já nem os cabelos tem direito, né? São pessoas mais idosas do que eu. Né?
Eu ia brincar com o outro ali, mas... É só pra ver se eles são sarados, né? Vocês estão no filme da promessa, né? De repente vocês estão sarados, vocês estão curados, né? Amém, meus irmãos? O fato é, às vezes alguém olha pro outro e fala, eu tenho muito tempo de vida, ele é que não tem. E a gente não sabe o nosso dia da manhã. Quantos dias o Senhor nos deu? Ler do engano é pensar que eu vou ter 80, eu vou ter 70... Não, na minha família vai normalmente a 75, então eu estou tocando por ali também, eu vou a 75. Onde está escrito isso? Quem disse isso? Sabe, eu tenho por grande exemplo o avô da minha esposa, que eu chamo de meu avô também. Ele completou 96 anos e há pouco tempo atrás eu estava ministrando num culto e ele chorando chegou e falou, meu filho, eu quero me fortalecer junto ao Senhor. Eu falei, caramba, avô, o senhor só de diácono tem 55 anos, de evangelho quase 85. O senhor quer mais o quê? Ele, não, meu filho, eu sinto que eu preciso de mais. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Se o senhor precisa de mais, eu tenho que... Vou pro pó, quando acabar essa conversa, já vou lá pro pó, vou botar a cara no pó e vou chorar, porque se o senhor está se sentindo indigno de ir pro céu, o senhor tem uma bagagem gigantesca no evangelho. E mesmo assim, com toda a humildade, fala, Senhor, esquadrinha a mim e vê se tem algo mal. Meu Deus do céu. Que profundo isso, que exemplo é para nós. Alguns pensam, não, já tenho 10 anos de evangelho, já estou estabilizado no evangelho, já. Essa não quero te falar, não. Estou com 10 anos de evangelho, agora estabilizei já, agora estou tranquilo. Gostou, né, irmã Mazé? Essa é inédita. Nunca tinha falado, não. Então eu já estou estabilizado, está tranquilo. Agora eu posso dar uma rateada, eu posso dar uma diminuída do ritmo. Na verdade, fica o exemplo do vô João. 96 anos. E ainda chorando, falando, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E prepara-me para passar a eternidade ao teu lado. Essa tem que ser a nossa oração dia após dia. Mas não só uma oração da boca para fora, mas uma oração onde a gente pare e permita a Ele nos dar resposta. Isso é o profundo. É buscar na conexão, mas aceitar ouvir a resposta. Sabe por que muitas pessoas acabam namorando essa igreja, mas não ficando? Sabe o que várias já me disseram? Não dá pra ficar aqui não, pastor, porque aqui o negócio é sério. Tá rindo? É sério! Não dá pra ficar não, porque o negócio é sério. Aí o negócio é de verdade. Teve um que chegou e falou, eu tô com vontade de cair no mundo de novo na prostituição, mas eu sei que se eu cair, o senhor vai ser revelado. Então eu vou embora para o senhor não ser revelado. Eu falei, por que você então não cai? Deixa de cair, não cai. Vamos fazer assim, faz o contrário. Em vez de você saber que eu vou ser revelado, por que você desiste disso? Porque Deus sabe, Deus conhece meu coração. Ele sabe como é que minha carne arde. Aí tu fala, vai arder por muito. Ai. O Senhor está te chamando para um novo. Mas é novo mesmo. É uma nova vida. É um novo começo, é uma nova história. É para isso que Ele está nos chamando. E aí eu quero fazer um paralelo com a segunda Páscoa. A Páscoa de Jesus. Onde Ele chega naquele cenáculo diante dos seus discípulos. Naquele cenáculo lindo, tudo bem ornamentado, tudo bem preparado, tudo feito ali com carinho. E Ele senta para celebrar a Páscoa exatamente como nós estamos fazendo aqui. A diferença é que na oratória dele, ele cita duas coisas. Primeiramente, ele cita o pão. E ele lança a mão do pão e fala, eu vou ser o pão que vai ser partido por vós. Eu vou passar porque eu os amo. E na sequência ele fala, a bebida que nós normalmente eles usavam era o suco de uva, que era o vinho. E ele fala, quando vocês beberem desse vinho, vocês vão lembrar por memorial que o meu sangue foi derramado por vós. Mas na verdade, quando ele falava, e nós hoje temos mensalmente, fazendo a celebração em cima do pão e do vinho,
Na verdade, o que ele estava fazendo era uma celebração exatamente como essa, com todos esses elementos que nós estamos trazendo aqui. Onde essa noite a gente vai poder celebrar o Senhor e brindar a Ele pela oportunidade de uma nova chance, de um recomeço. Amém, igreja? Amém. Eu sou grato pelo sacrifício de Cristo. Eu sou grato por tudo que Ele tem feito por mim e por você. E eu quero dizer, em ambas essas situações, Elohim nos chama para a libertação. Elohim nos chama para viver algo novo ao seu lado. Ele está pedindo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma única coisa. Erie, Asher, Erie. Que vocês permitam que Deus se manifeste em sua vida como sendo tudo aquilo que você precisa. Que Ele seja o único e suficiente Deus, o libertador, o transformador, o teu amigo, o teu Pai, o teu Senhor. Amém?